Olá, meus amigos! Quem fala é o arquiteto Jean Tozetto. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com projetos residenciais e hoje é dia 15 de novembro de 2023. Por que eu estou falando a data? É porque nesse momento nós estamos atravessando uma onda de calor sem precedentes no estado de São Paulo. Eu estou na cidade de Paulínia, os dias estão em média com 38 graus. Na cidade de Hortolândia temos a temperatura chegando a 41 graus. Em Águas de São Pedro, 42 graus. É um calor intenso que as pessoas não estão acostumadas com isso e muitas pessoas estão relatando que o ar-condicionado não dá conta de suprir a demanda. Estas ondas de calor que aconteciam raramente estão começando a se repetir com mais frequência e a tendência é que no futuro nós teremos cada vez mais ondas de calor intercaladas com tempestades de alto gabarito. São chuvas e ventos fortes de alta intensidade que têm provocado estragos em várias casas, em várias lojas, em várias edificações ao redor das cidades. Diante disso, a gente precisa reconhecer que as nossas construções não estão adaptadas para esse tipo de clima. Nós temos mudanças no clima acontecendo e nós precisamos repensar a forma como nós projetamos as casas. O que nós temos visto muito por aí, as pessoas priorizando o lado estético das casas e não o lado funcional, não estão pensando a casa como uma máquina de morar. Por exemplo, vemos muitas casas com fachadas de vidro voltadas para o sol da tarde. Vemos casas com salas de pé direito alto, uma ampla janela na frente e essa janela, quando exposta ao sol, ela traz muito calor para o interior das casas e pelo volume de ar que circula por essas salas de pé direito muito alto, é preciso ter um ar-condicionado muito potente para dar conta de resfriar o ambiente. Também temos visto muitas casas sem laje, com o forro colado no telhado. É uma solução esteticamente bonita, mas quando começa a chover e começa a ventar em excesso, o vento entra pelas janelas e pelas portas externas dessa casa e ele empurra o telhado de baixo para cima. Então, se houvesse laje nessa casa, a resistência seria muito maior. Então, o primeiro ponto que nós precisamos enfatizar é que casas com laje de concreto são mais resistentes aos temporais. Isso nos diz o seguinte, que construir com alvenaria ainda é mais seguro do que você construir casas de madeira ou materiais alternativos. Casas com um beiral aparente, construções avarandadas, galpões, são muito perigosos em épocas de grandes tempestades com ventos fortes, porque o vento entra por baixo e faz uma pressão de baixo para cima. É por isso que muitos galpões ficam destelhados, é por isso que muitas varandas ficam destelhadas nessas ocorrências. Então, o ideal, se você for fazer varanda na sua casa, faça laje de concreto mesmo nesses ambientes. Se você for fazer beiral, dê preferência para fazer o beiral com laje de concreto. Para que o imóvel dependa menos de ar-condicionado, dependa menos de ventiladores, é importante que as casas sejam dotadas de ventilação cruzada, ou seja, onde exista a possibilidade de uma entrada de ar e uma saída de ar. Nas ondas de calor, durante o dia, é recomendável deixar as portas e janelas fechadas para que o calor do exterior não entre no interior das casas. Nesse caso, um fator isolante da temperatura externa é a distância entre o telhado e a laje da casa. Quanto maior for a altura do telhado em relação à laje da casa, você cria um colchão de ar entre a laje da casa e o telhado que ajuda a manter a temperatura interna mais agradável em relação à temperatura exterior. De noite, quando a temperatura externa tende a cair em função da ausência do sol, nós podemos aí abrir portas e janelas para promover a ventilação interna e a renovação do ar. E o que acontece nas ondas de calor? Mais pessoas ligam ventiladores, mais pessoas ligam o aparelho de ar-condicionado, aumenta a demanda pela energia. Isso também ocorre no comércio, nas fábricas, nos escritórios. Então pode ocorrer nas cidades aquele apagão de energia.
Dependendo da extensão desse apagão de energia, inclusive o fornecimento de água pode ser interrompido. Quando você tem falta de energia e falta de água com uma onda de calor, é onde bate o desespero para muitas pessoas. Dessa forma, aumentar a capacidade de armazenar água é importante. Antigamente, as casas brasileiras se resolviam com caixa d'água de apenas 250 litros. Hoje é muito comum vermos nas casas caixa d'água de 1.000 litros. Eu sugiro aumentar essa capacidade para 2.000 litros e isso pressupõe que você tenha uma estrutura adequada para receber esses reservatórios. Também é importante pensar em reservar água de chuva em cisternas enterradas no quintal ou no jardim da casa. Aqui na minha casa eu tenho uma cisterna de água de chuva para 4.000 litros que eu projetei ainda no ano de 2007, quando ninguém falava nessa questão. Uma instalação que por enquanto é muito cara, porque não é todo mundo que está fazendo, mas será cada vez mais necessárias, é a instalação de placas de coleta de energia solar no telhado das casas. Se você puder projetar sua casa com telhado favorecendo a queda para a região norte, por exemplo, você terá placas de energia solar muito mais eficientes e isso vai reduzir bastante o consumo de energia da rede pública e vai dar mais tranquilidade para você poder ligar equipamento de ar-condicionado. Tudo isso que eu falei tem influência direta na estética das casas, porque interfere com o telhado. Imagine você colocar equipamento de ar-condicionado pendurado no telhado, a quantidade excessiva começa a chamar a atenção. Então, recentemente eu tenho desenvolvido a laje técnica com um compartimento para receber os equipamentos de ar-condicionado, de modo que eles não aparecem para o exterior da casa. É um desafio você combinar a laje num nível e o telhado num nível bem mais alto, porque isso influencia também na estética do imóvel. E o uso do material também é importante. A gente sabe que as telhas cerâmicas, as telhas de barro, pedem estruturas de madeira e essas estruturas são muito caras e difíceis de encontrar em qualquer cidade. Então a tendência é usar estrutura metálica para o telhado, bem como usar telhas metálicas do tipo sanduíche, que são 2 camadas de telhas metálicas com equipamento isolante térmico no meio. Se essas telhas forem pintadas numa cor clara, isso ajuda a refletir o calor que vem do sol e ajuda a amenizar a temperatura no ambiente interno da casa. Eu não recomendo o uso de fibrocimento, por quê? Porque ele é quebradiço e ele esquenta muito, embora seja um material mais barato. A gente não pode pensar só no custo da construção, nós temos que pensar no custo de manutenção e no benefício que materiais melhores, embora mais caros, possam trazer para quem vai morar na casa por vários e vários anos. Infelizmente, nós estamos lidando com a tendência de construir loteamentos com lotes muito pequenos, mesmo loteamentos de médio e alto padrão são entregues com lotes de apenas 200, 250, 300 metros quadrados. O ideal seria fazer loteamentos com áreas um pouco maiores para que as pessoas pudessem deixar parte do lote gramado, pois o excesso de área cimentada no exterior da casa ajuda a esquentar o ambiente interno. Nós poderíamos nos alongar em vários pormenores a respeito dessa questão, mas é importante frisar que construir uma casa não é só uma questão de estética, não é só uma questão de agradar a vista das pessoas que vão morar nessa casa, não é só uma questão de impressionar os vizinhos e os parentes que vão visitar essa casa. A gente precisa entender a casa como um abrigo para a família, esse abrigo tem que ser eficiente. Então temos que levar as questões do conforto térmico ambiental muito a sério. Eu sei que esse tipo de debate não gera audiência, mas eu não estou preocupado com a audiência, estou preocupado em contribuir para a sociedade com aquilo que eu conheço a respeito da minha profissão, com a experiência que eu acumulei ao longo dos anos. É por isso que eu agradeço muito a você que me acompanhou até aqui. Ficarei feliz se você puder deixar a sua opinião nos comentários. Ficarei muito contente se você puder deixar o seu like ou mesmo o seu dislike, porque assim você ajuda essa mensagem a chegar para mais e mais pessoas. No mais, um grande abraço e até a próxima!